Olá pessoal, bem-vindo ou bem-vinda à parte 67 da série de conceitos de programação. Hoje será a parte 1 do debug do exercício 10 estoque 2. Então, vamos começar! Bom pessoal, hoje será o debug do exercício 10 estoque 2. Só que antes de começar o debug, eu fiz alguns testes e percebi que eu tinha deixado um pequeno detalhe passar. Desculpem por isso. Eu realmente não havia percebido até fazer os testes, mas antes de colocar no GitHub, vocês pegarem o exercício, ele vai estar totalmente reformulado, ele vai estar certinho. E eu vou fazer a correção do que faltou e vou fazer os testes e mostrar o que acontece se caso eu não corrigir este erro. Eu tenho aqui o exemplo, só que antes de começar o exemplo, eu vou lá para o finalzinho, vou pegar a parte da entrada aqui no para J, de 0 até count underline entrada menos 1, faça. Vou pôr um F5 aqui, vou apertar o F9. Aqui eu vou colocar valores aleatórios, vou pegar o produto 1, pegar qualquer valor aqui, fazer 4 entradas deste produto, colocar 0, sair, aperto o S. No produto 2, eu coloco 2 entradas, 0, aperto o S. No produto 3, eu coloco 3 entradas, 0, aperto o S. No produto 4, eu vou fazer apenas uma entrada. Apertar o 0 e vou apertar o N. Colocar um Enter. Antes aqui de ver o para J, observe que o count underline entrada está recebendo o valor 1. E aqui eu coloquei que ele vai de 0 até count underline entrada, que é 1 menos 1, ou seja, ele vai de 0 a 0. Ele vai entrar no para J somente uma vez. E aqui eu vou lá para o vet underline count underline entrada. Eu fiz 4 entradas no produto 0, que é areia, 2 entradas no produto 1, que é o cal, 3 entradas no produto 2, que é o cimento, e uma entrada no produto 3. E de acordo com o requisito, mesmo que o produto 3 só tenha tido uma entrada, ele tem que aparecer as 4 vezes, só que as outras vezes que não tiveram as entradas, ele tem que aparecer como 0 vezes o seu valor igual a 0. Então, eu vou passar aqui no para J, ele vai entrar, o para J aqui está valendo 0, o count underline entrada ainda está valendo 1, tudo bem? É o que ele recebeu. Ele pula a linha, coloca a entrada 1 certinho, pula a linha, para ir de 0 até 3, aqui ele vai mostrar os produtos com unidades, o preço, o valor final para mim, de todos eles da entrada 1, ok, eu tive a entrada 1 em todos eles, F8, 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 pula a linha, coloca os tracinhos. Aqui, count underline entrada, vai receber o que está nele mesmo, mais 1. Então, ele está com 1. F8, ele está valendo 2. Ok, até aqui, certinho, ele atualizou o count underline entrada, só quando eu apertar F8, ele sai do para. E isto não era para acontecer. E ele já começa a dar a entrada total. Isto vai acontecer na saída, na reserva e na retirada. Em todos eles, vai ter este erro. Vou apertar o ESC aqui, apertar o vermelhinho aqui, aí ele vai dar execução terminada pelo usuário, fecho o console e antes de fazer o debug, vou até tirar o F5 daqui, eu vou consertar este erro. Antes do para, o que eu tenho que fazer? O count underline entrada, ele ficou recebendo sempre o seu último valor e ele vai jogar este último valor no para J, que vai até seu último valor menos 1. Se ele tiver 0 entradas, vai ser pior ainda, porque ele vai colocar 0 menos 1, vai dar um erro e não vai nem entrar no para J, que eu nem fiz este teste. Eu tenho que alterar o valor de count underline entrada. Mas para alterar este valor, eu tenho que pegar o maior valor de entradas que está no vet underline count underline entrada. Então, vou ter que fazer esta comparação. Como que eu vou fazer esta comparação?
e atribuição. Aí, quando der o maior valor, eu vou jogar em count underline entrada e aí sim ele vai pegar o maior valor, jogar no para J, igual aqui que foi 4. Então, ele vai de 0 até 4 menos 1, de 0 até 3. Vai aparecer lá a entrada 1, 2, 3, 4. Os produtos que têm as entradas vai aparecer as suas quantidades. Os que não têm vai aparecer como 0 e valor 0. Eu vou precisar percorrer o vetor vet underline count underline entrada. Então, eu vou utilizar um para. Aqui, eu vou utilizar a variável i, que não tem nada a ver com esta parte aqui. Eu poderia até colocar uma outra variável qualquer, mas como o i é sempre colocado dentro do vetor, eu vou usar o i mesmo. Para ir de 0 até, neste caso do i, eu vou percorrer o vetor, eu tenho que percorrer a quantidade de produtos. Então, é a mesma coisa que ficou aqui. Até 3, faça, fim para. Eu não posso simplesmente percorrer o vetor. Eu tenho que fazer a comparação. Eu coloco se count underline entrada for menor do que está em vet underline count underline entrada na posição i. Então, o fim C, se ele for menor, eu vou pegar o count underline entrada e vou substituir este valor pelo que está em vet underline count underline entrada na posição I. Como aqui eu já atribuí um valor máximo para count underline entrada, e eu coloquei que o para J começa de 0 e vai até count underline entrada menos 1, eu não preciso atualizar o valor de count underline entrada. Então, eu apago esta parte. Porque, por exemplo, count underline entrada está valendo 5. Ele vai de 0 até 5 menos 1, então ele vai de 0 a 4. Como eu vou ter 5 entradas, vai ter a entrada 1, que vai estar no valor 0, a entrada 2, que vai estar no valor 1, a entrada 3, que vai estar no valor 2, a entrada 4, que vai estar no valor 3, e a entrada 5, que vai estar no valor 4, que é o count underline entrada, que é o 5, menos 1, que vai ficar de 0 a 4 no vetor. Então, como eu atribuí antes um valor máximo para count underline entrada, não tem sentido esta atualização dentro do para J. Vou pegar esta parte aqui, dar um Ctrl C, vou ir para a parte das saídas aqui antes do para J, dar um Ctrl V. Aqui eu já tiro esta parte da atualização do count underline saída. Vou pegar só aqui o count underline saída e substituir rapidinho aqui nos valores. Ele vai ter a mesma lógica. Então, só substituo, pego novamente o para, dou um Ctrl C, vou para a reserva. Antes aqui do para J, eu vou aqui dar um Ctrl V, tiro já a atualização do count underline reserva, pego o count underline reserva, dou um Ctrl C, substituo onde está count underline saída, ok. Pego pela última vez o para ir de 0 até 3, dou um Ctrl C, vou para a parte de retirada. Aqui, antes do para J, dou um Ctrl V, tiro esta atualização do count underline retirada, pego o count underline retirada, dou um Ctrl C e substituo aqui onde está count underline reserva. Então, vou fazer um último teste no para aí que eu acrescentei, eu aperto F5, F9. Aqui eu vou colocar a areia, vou colocar duas entradas, 0, sim. No cal, eu vou colocar uma entrada, sim. No cimento, eu vou colocar uma quantidade razoável de entradas. Ali, count underline entrada deram 5, aí eu coloco 0, sim. Vou ir para a pedra, coloco o valor 0, proposital, para ele sair e atualizar o count underline entrada, ficar com 0, vou colocar N. Agora, ele me deu a quantidade inicial, teve aqui as entradas da areia, do cal, do cimento, da pedra, a pedra não teve nada, então ele já veio com 0, a quantidade inicial ele já está funcionando.
Para ir de 0 até 3, faça o apertado F8. Ele entrou aqui no I, count underline entrada continua com 0. Se count underline entrada for menor do que vet underline count underline entrada na posição I, então ele vai ser menor do que todos, porque ele está com 0. F8, ele entrou aqui, count underline entrada, vai receber o que está em vet underline count underline entrada na posição I. F8, apareceu o 2 aqui. F8, ele comparou a areia com o cal, agora ele vai comparar o que está no count underline entrada, que é o valor de cal, com o próprio cal, porque ele vai de 0 até 3, e cal é a posição 1, então se count underline entrada for menor que vet underline count underline entrada na posição I, então ele vai pular, porque ele comparou o que foi atribuído em count underline entrada na vet underline count underline entrada na posição que está o cal, que é a posição 1. Então, deu que são os mesmos valores, ele continua aqui com 2. F8, count underline entrada é menor que vet underline count underline entrada na posição I. F8, ele entrou de novo no C, count underline entrada, vai receber o que está em vet underline count underline entrada na posição I. Ele está valendo 2, aperta F8, agora ele está valendo 6, que é a quantidade de entradas que teve lá no cimento. Ok. F8, ele vai fazer a última comparação, a pedra teve 0, então, se count underline entrada for menor que vet underline count underline entrada na posição I, então, ele vai dar falso, ele vai passar direto. Saiu do C, F8, saiu do para. Para J, de 0 até count underline entrada menos 1, faça. F8, entrou no para. F8, pulou a linha. F8, colocou entrada 1. F8 pulou a linha, para ir de 0 até 3, faça. Aqui eu não vou explicar essa parte, que depois no debug completo eu explico, mas basicamente ele vai colocar a mesma estrutura da quantidade inicial. O nome, a quantidade, vezes o preço igual ao valor total. Ele vai passar pela areia, pelo cal, pelo cimento, pela pedra, ele repetiu aqui 0, são os mesmos valores. Aí saiu do para, pulou a linha, colocou os tracinhos, F8, voltou para o para, ele não precisou atualizar. O J aqui agora está valendo 1, count underline entrada continua valendo 6. Eu vou passar aqui rapidinho nos produtos novamente. F8, F8, pula a linha, coloca os tracinhos, F8, agora J tá valendo 2, vou passar aqui rapidinho, J agora tá valendo 3, tá na quarta entrada, agora J tá valendo 4, foi para a quinta entrada, lembra que eram 6 menos 1, que era 5, aqui foi para a última entrada. Então, a areia tá ali, tá com 0, o cal tá com 0, o cimento apareceu a entrada do cimento, todo mundo tá vindo com 0, então tá certinho. Aí sai do par, pula a linha, coloca os tracinhos. Agora, ele chegou no 6 menos 1, 5, deu valor máximo, F8, ele saiu do par. Aqui eu aperto o ESC e o vermelhinho, nós já fizemos o teste, é só mesmo para mostrar a correção que está certinho. Então, eu fiz proposital de deixar o último valor com 0, tendo o terceiro produto com o número 6, e ele realmente trocou o valor, ele fez a comparação de todas as posições, porque ele tem que percorrer o vetor inteiro para verificar se tem algum produto ali com a entrada maior do que ele. Mesmo que dê igual, ele só pula, ou se der menor, ele também só vai pular, mas ele realmente chegou no maior, atribuiu corretamente, não precisa mais deste atualizador no para J, porque ele já está com o valor máximo, que aqui em nenhum momento ele mudou, ele vai mudando só o para J e cai certinho nas entradas. E assim eu consertei este problema de ele errar e não colocar todas as entradas, que seria um erro mesmo, porque no requisito ele colocou que precisava aparecer, mesmo que aparecesse tudo como 0, como apareceu aqui, não importa, ele tinha que vir como 0 para mostrar para o usuário, porque eu estou simulando que é uma tabela, e na tabela eu tenho vários produtos. Se não tiver nenhum item daquele produto, ele vai estar 0 unidades e vai estar que o total do valor daqueles produtos é 0. Ele só vai conter mesmo o preço do produto e o nome.
mas ele está sempre completa a tabela, sempre mostrando, não tem nenhuma unidade. Por isso que ele tem que fazer esta repetição e mesmo que não tenha nada, ele vai sempre repetindo a tabela. Se fosse um caso real, seria uma página com a tabela e não teria essa repetição. Eu só alteraria o valor e o programa faria ali os cálculos corretamente, estaria sempre na visão do usuário. Agora sim, eu vou fazer o debug com o exemplo que eu fiz no enunciado. Bom, pessoal, este foi o vídeo de hoje. No próximo vídeo será o início do debug do exercício 10 estoque 2. Então, não deixe de assistir. Se você perdeu os primeiros vídeos da série, não deixe de conferir. Vou deixar o link aqui na descrição. Obrigada por assistir este vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!